Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tudo certo. Bom, pessoal, hoje a nossa aula será uma aula gravada, como vocês já estão vendo, né? Uma aula assíncrona, assim chamado. A nossa segunda parte da aula é a atividade com a pastoral, do qual eu estou participando ao vivo, por isso que eu não estou dando a aula online para vocês, que nesse momento eu estou com o pessoal da pastoral. Beleza? Pessoal, na última aula a gente discutiu, iniciamos o tema acerca com a temática resgate, resgate ao nosso passado, resgate às nossas origens. Passei para vocês uma atividade, um questionário com o intuito de vocês dialogar com os pais responsáveis, os avós e vocês um pouco sobre a herança, o resgate, memórias do passado das suas famílias, seus familiares. Espero que vocês tenham feito, espero que tenha sido bem proveitoso aí, para saber um pouco sobre a origem, alguns significados de uma herança familiar no seu caso, né? Nessa aula, na última aula, pessoal, inclusive, eu deixei como sugestão um documentário que se chama O Povo Brasileiro, né, baseado no livro do Darcy Ribeiro. Eu não coloquei as questões para vocês, justamente porque, como vocês estavam desenvolvendo a atividade com os seus pais, aquele questionário, eu não quis deixá-los sobrecarregados. Dessa forma, a gente vai dar continuidade na aula de hoje, fazendo um resgate sobre um pouco sobre a nossa herança, né? Herança como Brasil, formação da sociedade brasileira, do qual nossa aula se chama Moinhos de Gastar Gente, dentro do tema resgate, né? O que diz a história do Brasil. O que vocês entendem aí por moinhos de gastar gente? O que seriam moinhos de gastar gente? Pessoal, de uma forma literal mesmo, o moinho, né? O moer de gastar gente. Então a gente vai falar um pouco sobre a construção histórica do que veio, né? Do que veio se chamar Brasil, né? Como um Estado nacional, né? Mais precisamente a escravidão indígena e a escravidão africana. Antes de tudo, quero colocar para vocês que não se trata de uma aula basicamente de história, então não vou aprofundar de uma forma mais densa esses temas, né? Teria que ser várias aulas para a gente discutir apenas a escravidão indígena, né? O processo ali, a tentativa de escravidão indígena e a escravidão africana. Essa imagem de fundo é do Cobra, tá, gente? Pintor brasileiro aí, que tem diversos retratos, diversas pinturas espalhadas no mundo, tá bom? Pessoal, essa é uma imagem do Rugendas. Ele é um autor muito conhecido, né, um pintor muito conhecido. Ele tem as telas dele sempre uma tentativa de buscar a construção nacional, construção do que veio se tornar o Brasil. Então, muitas das pinturas dele têm esse objetivo, beleza? Então, Moinhos e Gastar Gente. Tô lembrando que todo esse material vai ficar disponibilizado para vocês, tá? Então, lembrando mais uma vez que esse tema ele se baseia, né, num livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que inclusive eu passei o documentário para vocês, que trata, né, dessa construção do que veio se tornar Brasil, mais precisamente indígena e africana. Beleza. Pessoal, ao chegarem às Américas, os europeus consideraram as terras descobertas como propriedade deles. Contudo, os primeiros portugueses encontraram no Brasil mais do que uma terra inexplorada. Por aqui já vivia uma extensa população indígena. Por meio da colonização, os europeus começaram a ocupar as terras brasileiras. Ou seja, galera, como vocês bem já sabem, quando a gente fala em indígena, e quando fala em 1500, a descoberta, né? Não seria uma descoberta, isso aqui já sempre existiu. Ninguém descobriu o Brasil, ninguém descobriu isso daqui. Sempre já existiu uma vasta e uma densa população. E quando se fala de indígena, de índio, não se pensa em um tipo de índio, como se todos da mesma forma. Existem até hoje, existiam ainda mais muitas nacionalidades, se a gente pode colocar, muitas nações indígenas com culturas diferentes, tá? Então isso aqui era muito mais
muito mais dinâmico do que a história muitas vezes nos passa. Cuidado em entender muitas vezes que antes de 1500 aqui não existia nada. Era tudo muito parado, era tudo muito tranquilo, não existia trocas mercantis, não existiam guerras, não existiam conflitos, existiam sim. Todas essas eram muito dinâmicas, trocas comerciais, conflitos entre os mesmos próprios indígenas, né, de nacionalidades diferentes, beleza? Então, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram esse tipo de dinâmica aqui no território brasileiro, do que veio se chamar Brasil, claro. Inicialmente, como vocês bem sabem, que eu acredito que vocês já trabalharam nas aulas de história quanto a isso, né, houve uma tentativa de escravidão dos indígenas, do qual, né, os indígenas resistiram, né, e foi uma tentativa fracassada de escravidão, muito pelo fato da resistência dos indígenas. Ah, professor, quer dizer que os negros não resistiram? Resistiram sim, tão quanto os indígenas. A diferença que dos negros com os indígenas é que os indígenas já tinham um conhecimento muito maior dessa terra, né? Então, assim, para eles conseguirem escravizar os indígenas foi muito mais difícil, justamente pelo fato que eles eram os donos, eles conheciam isso aqui como ninguém, todo o território. Então, foi muito mais difícil do que a escravidão africana. O Darcy Ribeiro, que é esse aqui do qual está na foto, né, ele criou uma categoria, criou com base nos seus estudos. Lembra, o Darcy Ribeiro ele é antropólogo, tá? Historiador e antropólogo. O antropólogo é um estudioso que faz estudos acerca das análises, estudos e pesquisa acerca das culturas, né, o desenvolvimento cultural de determinado povo, os costumes, beleza? É o antropólogo aí. Quando ele traz um conceito dos brasilíndios, que são os primeiros, chamados primeiros brasileiros, que é a mistura da miscigenação do europeu, o homem europeu, com os indígenas, com a mulher indígena. Ele cria um conceito do qual desses novos brasileiros eles chamam de brasilíndios. Esses brasilíndios, eles não eram nem aceitos, eles não eram nem, conforme eu coloquei aqui no texto, não sendo nem indígena e nem europeu. E esses brasilíndios, inclusive, muitos deles eram rejeitados entre os indígenas e os próprios europeus. Beleza? Dando uma aulinha, basicamente uma introdução para vocês. Eu acredito que vocês já muitas vezes já discutiram nas aulas de história isso, né? É um tema muito forte aí. Agora um pouco mais sobre a vinda dos negros aqui no Brasil, no continente africano. Lembrando que todo esse material está disponibilizado para vocês. Fecha aqui, ó. Alguns anos depois da chegada dos europeus, os negros africanos foram trazidos escravizados ao Brasil para servir de mão de obra. Sem direitos, sem liberdades e vítimas da opressão, os negros passaram a viver no Brasil de forma totalmente marginalizada. Mesmo depois da abolição, a população escrava teve de suportar a distância social e cultural, fruto de séculos de exclusão e preconceitos. Indígenas, europeus e os descendentes da miscigenação, esses grupos formaram as raízes do povo brasileiro. Um pouco que eu trouxe, inclusive, para vocês essa foto aqui inicial, né? Essa mistura, essa miscigenação que deu dos europeus, os indígenas e os negros. De fato, né, quando a gente fala da escravidão africana, os seus reflexos a gente enxerga muito forte, né, até os dias de hoje. A gente, né, pega qualquer tipo de estudo, a gente vê a exclusão da população negra fortemente, que reside nos cargos mais subalternos da sociedade, né, nos cargos com menor poder aquisitivo, nos bairros considerados bairros de periferias, favelas, grande parte da população residente nesses bairros são negros, e toda essa origem, né, essa origem ela vem justamente desse período aí da escravidão. Beleza? Pessoal, outra imagem do Rugendas aí, do século XIX, de uma mulher africana de Benguela, tá? Uma imagem muito conhecida aí também. Mais um retrato dele, do Rugendas. Deixo para vocês uma primeira pesquisa, tá?
vocês fizeram uma pesquisa sobre uma pessoa que lutou pelos direitos dos negros no Brasil, tá? Então, para vocês pesquisarem em umas 2, 3 pessoas que lutaram pelos direitos dos negros do Brasil. Vou dar uma dica de alguns, tá, gente? André Rebouças, José do Patrocínio, Zumbi dos Palmares, vamos dar uma olhada aqui, ver se eu consigo lembrar. Luiz Gama, tem várias pessoas históricas aí que lutaram pelos direitos dos negros no Brasil, beleza? José do Patrocínio, Luiz Gamas, os Rebouças, o Zumbi dos Palmares, então tem várias pessoas aí. Gente, deixo para vocês outras questõezinhas também. A cultura brasileira traz diversos elementos de origem africana. Quero que você relacione alguns deles, você faça uma breve pesquisa sobre a questão da música e da dança e a religião. Qual que é a importância, o que a origem, né, o que a origem histórica africana nos contribui para os dias de hoje? Na religião, tranquilo aí, acredito que muitos de vocês já sabem, religiões muito forte aqui no Brasil, que tem uma herança africana, né? E na música e na dança. Vocês pesquisarem, vou deixar para vocês também. E uma reflexão também deixo com 3 questões do seguinte: para você, a comunidade negra no Brasil é livre? Pense sobre isso. Na nossa sociedade trata igualmente negros e brancos? Ainda hoje é preciso lutar para garantir garantir os negros a igualdade de direitos? Bom, pessoal, acho que vocês têm acompanhado ultimamente. Para quem não assiste jornal aí, dá uma, né, entra na internet, pesquisa os jornais de grandes circulações. Eu acho que vocês estão vendo diversas discussões acerca desse tema. Eu trouxe esse tema para vocês. Ele já estava na proposta e ele casou exatamente nesse momento, né? Esse momento de discussão sobre esse tema da igualdade, questão da igualdade, da desigualdade social, né? Do racismo, né? O preconceito racial aqui no Brasil. Então ele acabou dialogando com esse momento atual. Então trago para vocês essas questões. Para você, a comunidade negra no Brasil é livre? Não vou falar muito porque eu quero escutar vocês. Segundo, nossa sociedade trata igualmente negros e brancos? E terceiro, a gente precisa lutar para garantir aos negros a igualdade de direitos? Tá tudo junto aqui, eu vou corrigir, tá? Igualdade, tá? Igualdade, tá? É igualdade de direitos. Beleza? Então, faça reflexão, responda para mim. Por hoje é só. Na próxima aula, pessoal, a gente vai fazer uma discussão. Vai ser uma aula ao vivo e a gente vai trazer uma discussão dentro de uma perspectiva cristã do que é o resgate ao passado. Para a aula de hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. Moinhos de gastar gente é o tema da nossa aula. Fica a dica do documentário do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e essas pesquisas. Fazer uma pesquisa sobre uma pessoa que lutou pelos direitos do Brasil. Argumente, fala um pouco sobre essas pessoas. Tem vários: Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Zumbi dos Palmares, diversas pessoas históricas aí, tá? Fazer uma pesquisa e falar um pouco sobre eles. E essa reflexão: a comunidade negra no Brasil é livre? Nossa sociedade trata igualmente negros e brancos? Ainda hoje é preciso lutar para garantir os negros a igualdade de direitos? Espero boas respostas de vocês. Pensem nisso e fiquem com Deus. Se cuidem e até semana que vem.